Sorriam para a câmera. Boa noite, bem-vindas, bem-vindos para a nossa aula de gestão financeira, hoje, dia 9 de março. A gente vai estar vendo aqui um pouquinho aí da gestão financeira e na parte de demonstração financeira, uma introdução, tá bom? Agora, só um parênteses para formalizar. Já que a Nicole Gaspar entrou, já foi lido pela professora Gabriela lá a questão do aluno representante, papel do aluno representante, né? E parece que em aulas anteriores ficou a Nicole e a Carla, né? A Karina, ela ficou em outras turmas, onde ela participa. Eu não lembrava da Karina, a Karina já fez contato comigo, mas ela foi aluna minha no semestre retrasado, né? E aí, então, para formalizar aqui, todo mundo que está aí concorda, né? Vamos manter a Nicole e a Carla, ou temos outros candidatos, alguma outra pessoa interessada? Eu concordo, Pro. Também, Nicole e Carla. Legal. Quem se calou está confirmando. Mainara, boa noite. Entrou uma outra pessoa junto com a Mainara que eu esqueci. Eu também, professor. Tá ok. Então, praticamente por aclamação. Fica os dois nomes aqui, tá bom? A Vanessa entrou. Legal, Vanessa. Boa noite. Então, Nicole e Carla para as aulas de gestão financeira. Como que é? Achava que não fosse por aula, mas parece que está sendo, por causa da modularização que está acontecendo. Então, eu fecho esse parênteses e a gente dá sequência aqui para a aula, tá bom, gente? Obrigado aí por esse momento. Virando a página, então. Então, nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Eu gosto dessa frase e, de repente, tem pedaços que vocês saibam que eu não sei. E isso é normal, aqui aprendendo, tá bom? E podem me perguntar o tempo todo, até sobre a questão que a Sueli colocou, não tem problema nenhum, a gente vai respondendo, tá? Tem algumas regras sobre responder ou não, mas essa pergunta de ter querido ser padre ou não, eu posso responder. Então, não foi o caso. Deixando gravado aqui, virando a página. Então, eu fiz teologia por outro motivo. Acho que o estudo de Deus, ele deve acontecer por todas as pessoas, né? Eu não falei para vocês sobre a formação integral, que a gente deve estar corpo, mente, coração e alma. Então, essa formação eu aconselho para todo mundo. E talvez algumas pessoas que são do ATI, elas podem não estar trazendo Deus. Mas, no meu caso, o fato de eu professar uma religião afeta muito tudo que eu faço, né? Então, não tem jeito, né? Espero que eu esteja transpirando a minha religião para vocês, né? Não diretamente, mas indiretamente. Então, é isso. Virando a página. Gente, eu vou aqui abrir o quiz 4. Na aula passada, eu acabei achando que tinha colocado o quiz 4 aberto para vocês, mas ele estava fechado. Eu vou abrir aqui o quiz 4. Se vocês quiserem já respondendo, fique à vontade. Quem conseguir ligar aí o multimídia, pode responder, mas esse quiz aqui, ele tem uma semana para vocês responderem. Ele já está aberto, não é? Eu acabei de abrir, só para deixar claro.
porque como eu esqueci de abrir na aula passada, teve uma reclamação que eu abri só no dia seguinte. Então, eu abri agora só para deixar claro. Nicole Gaspar, em uma aula da Lucimar, no semestre passado, você colocou essa frase. Foi nosso primeiro dia. Ele, boa noite. Então... Vanessa, por favor, desliga o seu áudio. Desculpa, eu não tinha nem percebido. Está vazando. Então, em uma aula com a Lucimar, no semestre passado, você colocou essa frase. Eu sempre coloco, desde 2009, eu acho que eu coloco essa frase. Foi nosso primeiro dia, foi essa frase, e você falou sobre uma música, A Coração do Estudante, Melhor Reflexão da Vida. Muito obrigado por esse momento, professor. Que legal, Nicole. Então, às vezes estou convidado, e naquele semestre a Lucimar me convidou, depois o outro semestre a professora Gabriele me convidou, e a gente tem participado aí de algumas aulas inaugurais. Esse ano não foi o caso, mas eu tive outros convites. Danilo, boa noite. Eu não sei se eu falei aqui para vocês, mas eu vou vender o meu peixe de novo, né? Então, no dia 1º, eu comecei como vice-diretor, só para deixar gravado de novo. E depois disso, eu já recebi 2 convites, olha que maravilha. Professor, Olá, Felipe. meu network está muito pobre, professor. Eu estava refletindo sobre isso. É? Eu falei, não é possível, gente. Você falou que eu já trabalhei. É que eu não trabalhei muito, mas eu já trabalhei numa escola. Eu falei, gente, tô pobre de conta. Então, precisa fazer contato, né? Fazendo contato, as pessoas vão lembrar de você. E ainda bem, fui lembrado. Então, é isso. O Quiz 4 ele já está ativo, já está no ar. Virando a página aqui, só para deixar claro, ele é individual, né? Vocês podem responder até segunda-feira da semana que vem, véspera dessa aula, e vale 10 pontos. Então, esse daqui é o primeiro quiz que ele vale 10 pontos, tá bom? E reafirmando, ele está aberto. Gente, talvez tenha sido uma crítica para mim, mas eu não tenho certeza. Mas, por exemplo, eu estou usando o Word. E por que eu estou usando o Word? Porque eu acho que aqui, de maneira muito rápida e instantânea, se alguém, por exemplo, falar assim, está muito pequenininho, não dá para ler, eu consigo aumentar a fonte na hora. Se fosse um PowerPoint, eu teria que trocar o slide, aí demora muito mais, né? Tá bom? Gisele Rosendo, meu está tipo network. Tá certo. Não, vai dar certo. Façam contatos agora e a coisa vai melhorar. Network, de nada. Network. Tá, Gisele. Ok? Então, vocês têm uma semana aí para responder o quiz dessa semana. Virando a página. O operacional é sempre o mesmo link, espero que ninguém tenha tido problema, mas se alguém tiver problema pelo que mágico, alguém copia o link e coloca no zap do grupo e a pessoa consegue entrar sem problemas nenhum. Virando a página. Então, o contrato andragógico é o mesmo, não tem... uma das cláusulas é o network, e a gente vai construindo o network aqui. E sobre o aluno representante a gente já conversou. Virando a página. Então, ela é uma aula básica hoje de contas de porcentagem. Tem a calculadora em mãos. Não é necessário que seja uma calculadora financeira. Uma calculadora comum é o suficiente. Acho que faltou aqui. Não é necessário nem mesmo a tecla de porcentagem, com encaminhamento para o demonstrativo de resultado. Lembrando uma outra coisa, né, que está lá no nosso contrato, é o diário de bordo. Tudo bem? E a gente também vai fazer o feedback do quiz 3. Virando a página aqui. Então, aqui uma primeira pergunta, preâmbulo, uma primeira
Pergunta introdutória para a aula de hoje. Ao final de um período de 12 meses, uma entidade individual ou familiar ou corporativa, com uma receita de 40 mil reais, tem em caixa uma sobra de 2 mil reais. Ou, em outras palavras, um resultado positivo de 2 mil reais. Qual foi o percentual desse resultado em relação à receita? Para ficar claro. Então, aí, quantos minutinhos vocês querem? 1, 2, para fazer essa conta? Professor, aí Fala, faz Gê. assim, né? Aí multiplica, né? O que com o quê? Os 12 pelos 40, né? Ou é o contrário? Não, o 12 não multiplica. Não? Porque em 12 meses ele ganhou 40 mil. E aí, no final desses 12 meses, tem uma sobra de 2 mil reais. Aí, 2 mil reais, que porcentagem de resultado? 0,5? A Gisele colocou 0,5. Vamos aguardar mais uma ou duas respostas. Pode ser de microfone aberto ou publicando aqui no chat. Sueli, o 0,8. Tá todo mundo aprendendo. Tenham coragem, não tenham medo. Agora é o melhor momento de errar. Ou dentro de uma sala de aula é o melhor lugar para errar. Gesivânia 05. Testa sim. Quatro respostas. Gente, ó, eu comentei para vocês que tem 18 caminhos, não é? E antes da aula começar, a Zivânia, ela estava comentando sobre a regra de 3. E a gente vai falar um pouquinho dela aí, que pode ser uma forma de solucionar. Mas eu vou falar de uma outra situação. Gente, ó, de 40 mil reais, né, gastou, sobrou 2 mil reais. Né? Então, 2 mil reais é um pedacinho dos 40 mil. Então, a gente pode fazer, nesse caso, o pedacinho é uma parte, e os 40 mil é o todo. Pode fazer uma relação parte-todo. Então, ficaria assim, parte, desculpa, dividido pelo todo. Estou colocando aqui no chat. Parte dividido pelo todo. Então, esse é um jeito simples de fazer. Então, seria o 2 mil dividido por 40. Esse resultado, a gente multiplica por 100, para dar uma vezes 100, para dar uma resposta em percentual. Então, parte todo dá que número, antes de multiplicar por 100? Está aparecendo um monte de resposta diferente aqui. Façam aí na calculadora, na ponta do dedo. É 5 mil, professor? 2 dividido por 40 dá 5 mil? Não. Peraí. Nossa, eu coloquei 200 mil, professor. Não, 2 dividido 40. Porque os dois estão na mesma unidade, né? 40 mil, 2 mil. Então, pode fazer uma divisão direta aqui. Então, Mainara, ela colocou lá 0,05. Agora a gente já tem duas respostas que são iguais. E aí, fez a parte. 0,05. Também, Isso, professor, parte. aqui. Legal. Então, ó, parte dividido pelo todo deu isso daí.
Aí esse resultado multiplica por 100. 0,05 vezes 100 vai dar 5. Façam a conta aí. 0,05 vezes 100 igual vai dar 100. Quer dizer, vai dar 5. Tudo bem? 0,05 vezes 100 vai dar 5. Então, qual que é a resposta? A resposta é 5%. Então, qual foi o percentual desse resultado em relação à receita? O resultado desse resultado em relação à receita foi de 5%. Tá claro aí, gente, o que a gente fez? Dividiu a parte pelo todo e multiplicou por 100. Parte dividido pelo todo vezes 100 deu 5. 5 o quê? Como a gente multiplicou por 100, 5%. Ai, professora, eu me perdi toda, porque minha internet caiu. Eu só vi essa resposta, eu lancei a resposta aí, eu vi que um monte de gente mandou um monte de coisa, eu fiquei perdida. Tá. Então, a parte dividido pelo todo, Nicole, parte 2 dividido pelo todo, que é 40, vai dar 0,05. 0,05 vezes 100 dá 5. 5%. Então, repetindo, qual foi o percentual desse resultado em relação à receita? A interrogação que está faltando aí. O resultado aqui é 5%. Agora, gente, ó, o que é mais importante aqui? Gente, ó, quando a gente tem um demonstrativo de resultado, a gente tem lá uma parte que é receita e uma parte que é despesa. Um menos o outro vai dar o resultado. Tudo bem? Aí, falando de uma situação que é individual e mais próximo de cada um de nós. Vamos falar de um professor que tem dois empregos. Tudo bem? Ele trabalha em 2 escolas. Então, vamos supor que a receita dele é o salário de uma escola mais o salário da outra escola. Aí, o resumo da receita dele vai ser a soma desses 2 valores. E depois, em cima disso, ele tem várias despesas, né? Transporte, né? O que ele gasta para se deslocar para uma escola, o que ele gasta para se deslocar para outra escola, soma no item transporte, né, dentro de despesa, ele vai colocar a soma dos 2 deslocamentos, né, seja táxi, Uber, ou condução, metrô, né, seja o que for. Kelly, boa noite. Então, ó, nós temos lá as receitas, o resumo das receitas, a soma dos 2 salários, e as despesas, e a soma de todos os tipos de despesa. Um menos o outro é o resultado. Aí, acho que para fazer essa parte, do meu ponto de vista, é muito simples. Agora, vamos supor, a soma de todas as receitas deu 40 mil, a soma de todas as despesas deu 38 mil, 40 menos 38 mil, sobrou 2 mil. Aí, o resultado aí foi de 2 mil. E a gente acabou de ver que esse resultado, ao longo de um ano, ele foi um resultado de 5%. Agora, pergunto para vocês, esse resultado, ele é bom ou ele é ruim? Eu acho que é ruim, porque sobrou pouco, professor. Quem tem uma outra resposta? Temos uma Mas resposta. porém, fechou positivo, né? É. Quando se fala sobra, significa que é um a mais, não? Além do que ele deveria ter, ele teve um a mais. Eu não consigo achar a palavra agora, mas para ele, então, é lucro. Um caixa Está no positivo, lucro. né? Caixa positivo. E aí? Temos uma resposta.
dizendo que não foi bom porque sobrou pouquinho. Qual que é a interpretação aí, gente? Então, Pro, o que eu entendi é que assim, foi se investido muito, porém obteve pouco resultado. Mas, tudo bem. Mas aí, é bom ou é ruim? É ruim, né? Porque ele não conseguiu obter o valor de volta, né? Tá. Gente, ó, tem um indicador que é publicado para nós todo mês, todo ano, não é? Que seria o quê? A inflação do ano. A inflação acumulada do ano, ela tem uma meta de 3,5% no ano de 2021. Né? A meta do governo é chegar a uma inflação acumulada de 3,5%. E esse resultado, a gente acabou de calcular que ele foi de 5%. E em relação à inflação, existe um ganho de 1,5% a grosso modo. Então, é um resultado positivo. E é um resultado positivo até depois da inflação. Então, é um resultado bom. Agora, a gente passa a ter essa referência e a gente passa a criar as nossas metas, para que essa reserva, ao final de cada ano, ela seja um pouquinho melhor. Né? De repente, a reserva acumulada de 2 anos, ela possa ser o dobro ou o triplo, né? E a gente vai potencializando isso a cada ano de resultado. Então, a Gisele colocou, é uma outra situação. Se a meta dele já era os 2.000, então ele conseguiu atingir a meta. Tudo bem? Mas agora, o que eu queria destacar para vocês? A questão do resultado depois da inflação. A gente teve um resultado de 5% e, de repente, a inflação ela vai acontecer em 3,5%, então ele tem um resultado positivo. Isso é bom. Agora, a inflação está subindo. O pessoal está falando que vai estourar a meta de inflação, vai ficar para cima da meta de inflação. Se, de repente, estourar a meta, que é de 3,5 para 4, né, aí também continua sendo bom, mas o ganho relativo aí ficou menor. Mas tudo que a gente pensar é fazer. A gente viu na aula passada o capital de reserva, a gente precisa ter um capital de reserva. Esse capital de reserva é construído ao longo de um período, ao longo de um tempo, né? E aí, nesse capital de reserva, ele se acumulando, ele precisa sempre ser algo que, descontado a inflação, realmente tem uma sobra positiva. Então, eu vou virar a página aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto? Essa questão 1 aí? Eu falei para vocês que ia fazer pela regra de 3. Antes da regra de 3, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Deixa eu ver o que eu faço aqui, ó. Gente, eu vou escrever aqui para vocês. Na regra de 3, a gente tem 2 grandezas. A gente vai fazer a mesma conta pela regra de 3. Aqui, a gente tem uma grandeza que é monetária. Opa. E uma grandeza que é percentual. Tudo bem? Uma grandeza que é monetária e outra grandeza que é percentual. Na grandeza monetária, a gente tem aqui 40 mil. 40 mil é tudo que a gente ganhou no ano. Então, 40 mil é 100%. Tá claro aí? E aí, na coluna monetária, a gente tem ainda o valor de
2.000, que a gente não sabia qual era o percentual, que passa a ser o X. Pode ser qualquer letra, né? Pode ser o X. E aí, se a gente faz a multiplicação cruzada, a gente vai ter lá 40x igual a 100 vezes 2. Tá claro aí? 40x. Quando a gente fizer a multiplicação cruzada, começa pela letra, né? A letra vezes o valor da outra diagonal. X vezes 40 dá 40x. Depois, na outra diagonal, a gente tem o 40 vezes 2, né? 40, quer dizer, 100 vezes 2. Eu deixei só indicado, eu não fiz a conta. Tá claro até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai dar aula de matemática para a gente, professor, que a gente está sofrendo. Está sofrendo? Então, estamos tendo aula de matemática na gestão financeira, certo? Vai Então, ajudar, porque o negócio está feio em matemática, viu, professor? Tá bom. Mas até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Qual que é o segredo aqui? Eu vou sugerir para vocês organizar... O segredo não é eliminar o zero? Não, ainda não. Ah, professor. Então, o segredo, Gesivane, aqui é montar as colunas certas. Tudo bem? Então, eu pensar em coluna e falo para meus alunos montarem as colunas. Então, aqui são duas grandezas. Toda regra de 3 é duas grandezas. Poderia ser graus Celsius com graus Fahrenheit. Poderia ser quilômetro com metro. Tudo bem? Poderia ser, como aqui agora, uma grandeza dinheiro, uma grandeza porcentagem. Então, montou os valores na coluna certa, a multiplicação cruzada não tem segredo. O resultado dessa conta aí vai se dar. Ó, na primeira linha, a gente vai ter o x igual. Esse 40 que está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo, né? Se de um lado da igualdade ele multiplica, no princípio da operação inversa, do outro lado ele divide. Do outro lado lá ele tem 100 vezes 2, que dá 200, não é isso, gente? E se o 40 vai para o outro lado, o quê? Dividindo, ele vai dividindo tudo que lá está. Então, vai ser 200 dividido por 40. Então, quanto é que vale esse x, gente? Vai valer 5. O número 40, 40 reais, ele não cabe 5 vezes dentro de 200 reais? Se esse x ele está na coluna de porcentagem, o x ele é o quê? 5%. Na coluna de dinheiro, a gente tem 40 mil reais, 2 reais. Na coluna de porcentagem, a gente tem 100% e x%. E a gente descobriu que esse x vale 5. Então, é 10% na resposta. Professor, essa regra de 3, Fala, ela Silvia. pode, assim, eu achei fácil, assim, legal, porque eu estou tendo dificuldade com fração. Tem alguma coisa a ver ou não? Com fração, polinomial, fração de primeiro grau? Não, aí, gente, ó, a palavra não é fração, a palavra é função. Função de primeiro Verdade, grau e professor, função obrigada. polinomial. Função. Não sabe falar Né? nem o nome, professor. Então, como que é? Se fosse fração, Sueli, a gente teria nessa conta aqui o 200 dividido por 40, 200 dividido por 40, um exemplo de fração. Tudo bem? Quando a gente tem lá o 40x igual a 200, isso daí é uma função de primeiro grau. Né? Quando eu tenho uma letrinha só, ou duas, e todas elas o expoente é 1, a função é de primeiro grau. Se eu tiver x elevado ao quadrado, é uma função de segundo grau. Se eu tiver x elevado ao cubo, é uma função de terceiro grau. Aqui eu tenho... Oliveira não entendeu.
A Nicole está pedindo socorro, o Danilo está boiando, é isso mesmo? Ô, Pro, para Fala, mim eu gente. acho mais fácil quando eu elimino zero. Para mim se torna mais fácil quando eu elimino zero. Então, aqui, ó, se você eliminar o zero, dá na mesma, né? Ó, você simplificou. Você tem aqui, ó, essa situação. Essa mesma linha, ela é o x igual a... Eliminando, eu tiro um zero de cima, tiro um zero de baixo, eliminei, né? Porque eu só tenho um zero que eu posso eliminar. Vai dar 20 dividido por 4. 20 dividido por 4. Isso daqui implica no x igual a 5. Dentro de 20 reais, dividido por 4, quantos reais vai dar para cada um? X igual a 5. Como está na coluna de porcentagem, é 5%. Não é mais fácil por essa regra, professor? Então, a simplificação, toda vez que eu tenho uma fração, ela é um ótimo encaminhamento. Eu só não simplifiquei porque são dois valores pequenos. Quer dizer, eu achei, né, Gesivânia? 200 dividido por 40, você tem lá uma nota lá do Lobo Guará, dividido para 40 pessoas, vai dar R$ 5 para cada um. Então, eu achei que era uma conta fácil. Mas dá para fazer isso. Simplifica antes e depois divide. Dividir 20 por 4 é mais fácil do que dividir 200 por 40. Porque você eliminou zeros. Simplificou. Professor. É porque o senhor pensa grande, eu já penso menos, entendeu? Aí eu consigo fazer só as pequenininhas. Tá. Mas quando eu tenho uma fração, a recomendação é ir simplificando, sempre que você puder. Depois, na hora de fazer a divisão, fica sempre mais fácil. O importante Então, é o é resultado, né, Pro? Entendi. Então, aí você viu que fazendo pela relação parte todo ou fazendo pela regra de 3, a gente vai chegar nos 5% de resultado. Não pode dar respostas diferentes. Alguma pergunta aqui? Não passam de 3 dezenas? Verdade? Não, eu acho que chega pelo menos a 1 milhar, hein? O salário mínimo é 1 milhar. Se vocês estiverem ganhando menos que um salário mínimo, vocês estão sendo explorados. Virando a página, gente. Fazendo feedback agora da atividade passada. Podem me interromper a qualquer momento, certo? Mas, gente, vocês responderam o que é competência na atividade passada. E eu percebi que vocês responderam segundo aquilo, o que vocês têm dentro de vocês. É uma resposta correta. Mas, o que acontece? Vocês são estudantes da educação. E aí, a competência, a pedagogia das competências, aos meus olhos, ela está dentro da realidade brasileira desde 1996. No mundo, chegou lá em 1980. No Sebrae, chegou em 1985. Então, é algo que precisa ser apropriado por todos nós, né? Dentro da educação e fora dela também, né? A gente precisa construir competências. Esse tem que ser o nosso objetivo. E as respostas que vocês deram foram respostas muito pessoais. E aí, para a gente avançar nessa resposta, eu estou fazendo essa pergunta novamente no quiz 4. Só que agora eu estou dando uma referência da educação, que é o P. Renault, né? Então, estou perguntando para vocês
o que é competência segundo o Perrenot. E aí vocês vão perseguir essa resposta. E a gente precisa compreender essa resposta, e a nossa resposta precisa caminhar no sentido da resposta do Perrenot, do meu ponto de vista. Tudo bem? Então, essa resposta está sendo... essa pergunta está sendo repetida. Agora, segundo um autor, o Perrenot. Agora, vamos lá. Pergunta, Nicole. Pro, desculpa interromper, mas eu queria saber qual foi a aula que eu me perdi, professor. Porque eu percebi que você perguntou novamente, tanto que no final você pergunta qual a palavra nova que você aprendeu. Eu coloquei competência. Porque é uma palavra assim que a gente conhece, tem tanto significado, que eu fiquei perdida. Eu falei assim, gente, que aula do Shizu que eu me perdi? Porque eu realmente... Desculpa, professor. Não, gente, ó, a palavra nova não precisa ser na nossa aula, né? Vocês têm aí, graças a Deus, diversas mediações, diversas interações, que não são só na faculdade, que são fora dela também. E aí, acho que colecionar palavras, né, para a nossa vida é importante, né? E a gente deve estar fazendo isso. Por isso que eu fiz essa pergunta. E essa pergunta, ela repete de novo, viu, Nicole? No quiz 4, essa pergunta repete de novo. Então, não, eu entendo a importância, sim, mas é que realmente eu fui sincera, professor, porque essa palavra competência, eu de verdade, assim, eu fui pesquisar, não tô mentindo, então realmente foi algo que eu aprendi, foi novo para mim, porque a gente vê como competência outra maneira, né, outro significado. E assim, abrangeu muito, porque existe um significado para matemática, existe um significado para administração, existe vários significados. E para mim foi assim, literalmente uma coisa nova. Ah, entendi, Nicole. Então, gente, ó, para todas essas áreas de conhecimento, do meu ponto de vista, é uma coisa só. E como eu percebo que parece que a gente está saindo da Torre de Babel, né? Todo mundo com essa palavra e cada um de nós aí entendendo de uma forma diferente, e a gente percebe, eu vou para uma reunião de professores e parece que a gente vê na cara de alguns colegas uma interrogação muito grande em relação à questão de competência. Então, a gente precisa mesmo estar se apropriando disso. E por isso que no começo das aulas aqui, eu faço essa pergunta, Nicole, para que a gente mesmo possa construir esse significado aí nas nossas vidas, né? Porque se você olhar lá a BNCC, ela coloca 10 competências gerais. E 10 competências gerais objetivo da educação no Brasil, objetivo da educação básica no Brasil. A gente precisa construir aquelas 10 competências. Então, é objetivo de todos nós. Alguém levantou a mão aqui? Mainara levantou a mão, quer perguntar? Não? Então, ó, eu vou dar o feedback da questão do investimento de 0,5%, que o resultado é 6 mil. Tudo bem? Gente, ó, eu vou responder aqui. Então, existe um valor X que vezes 0,5%, ele é igual a 6 mil. Um valor que eu não sei, não é? Então, qual é esse valor de investimento que na remuneração da poupança, da caderneta de poupança, o resultado é 6 mil? Tudo bem? Aí, ó, fica bem fácil, eu acho.
Nesse caso, a gente tem uma situação assim, que o x que multiplica meio vai dar 0,5% x igual a 6. Tá claro o que eu fiz aqui, gente? Então, um número x que vezes meio dá igual a 6.000. O número x vezes meio é igual a 0,5% x. Se eu quero saber o valor de x, o que eu faço? Eu passo 0,5% para o outro lado. Não é isso? E deixo o x sozinho, para saber o valor dele. X igual o quê? O 6 dividido x dividido por 0,5%. Quanto que dá isso? Traduzindo aqui, ó, igual, então, implica que x é igual a 6 dividido por 0,05. Não, 0,5, né? Mais 1. Quanto que dá essa conta, gente? Quanto que vale esse x? R$ 1.200? 1200? Quem tem outra resposta? Seis dividido por 0,005. Só uma pessoa respondeu e eu senti que respondeu titubeando. Thalita também. Respondi o quê? Que foi, Carla? Essa palavra que o senhor falou, eu já vou colocar, aprendi agora. Ah, é? Uma pessoa que titubeia, ela responde de forma insegura. Titubear. Eu senti que alguém respondeu aí de forma assim, insegura. Titubeou. Certeza eu não tenho, não. Mas, gente, ó, vocês estão com a calculadora na mão. Se vocês têm lá o 6, não é? Dividido por 0,005, igual, que número que vai aparecer no visor? Ah, professor, 1.200 eu fiz a conta errada, professor. Até isso eu fiz. Então, vai dar os 1.200, não é isso? Olha lá. Gente, ó, não é 6.000? Então, a resposta aqui vai dar 1.200 mil. 1.200 mil é 1, 2, 0, 0 e mais 1, 2, 3 do 1.000. Separando a ordem, vai dar 1.200.000. É 1.200.000. Eu preciso ter 1.200.000 na minha poupança, né? Que remunerado a 0,5%, todo mês eu vou receber o quê? R$ 6.000. Então, qual investimento que remunerado a 0,5% resulta em 6.000, né? A cada mês? É o investimento de 1.200.000. Errado, 1.200.000. 1.200.000
1.200.000, tá certo, 1.200.000. Tá claro esse pedaço, gente? Alguém quer perguntar algo? Só recapitulando, quem é que lembra dos 3 verbos da competência que eu passei para vocês? Quem está com a colinha aí? Os 3 o quê, professor? 3 verbinhos da competência, para vocês verem se vocês aprenderam ou não aprenderam. Eu copiei isso, professor, peraí. Identificar, operar e realizar. Isso. Então, gente, ó, a gente, quando leu isso e escreveu a expressão matemática, a gente trabalhou uma identificação, não é? Aí, uma vez identificado aquilo numa frase matemática, a gente começa a operar essa frase matemática para chegar num resultado. Aí, esse resultado mostrou para vocês que é 1.200, né? E aí a gente precisa o quê? Com esses 200, realizar algo, interpretar, analisar, né? Então, esses 1.200 é 1.200.000, ou 1.200.000 reais, tá? E aí, na publicação da resposta, a gente vai, com segurança, falar que a pessoa precisa ter um investimento de 1.200.000 para ter 6.000 de remuneração mensal. Tá? Esses 3 verbos, eles são verbos básicos da competência. Eu falei para vocês que são muito mais verbos, mas se vocês usarem só esses 3 para começar, qualquer que seja a área do conhecimento, vocês vão sentir que um aprendizado está ocorrendo e que uma competência ela está sendo construída. Tudo bem? Agora, no feedback aqui, então eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa próxima. Qual é o investimento que com a remuneração de 1% resulta 5.000? A lógica é de fazer exatamente a mesma. Então, Vanessa, o quiz 3, ele está aberto, né? O quiz 3 está aberto, existe uma data aí que eu coloquei, se não me engano, até 5 de maio para todo mundo. O que acontece? Quem não fez no prazo, quem não fez no prazo, vai ter uma nota menor. Tudo bem? Então, vai poder responder depois. Esse quiz 4 é a mesma coisa. Quem responder até segunda-feira, ele pode tirar o 10. Mas até 5 de maio, a pessoa pode continuar respondendo se ela não conseguiu responder. Só que aí, a nota é depreciada. Então, a nota, ela passa a ser um pouco menor. Temos uma resposta aí. Se não tiver claro, é só perguntar, gente. Seja da nota do quiz, seja da questão ou alguma outra coisa. Se eu tiver usando muito palavra difícil também, é só perguntar. Temos uma resposta. Alguém confirma a resposta da Nicole ou temos outras respostas aí para trabalharmos? A frase é a mesma, muda 2 números na frase. Então, a parte operacional, ela é só substituir ali. Temos 3 respostas agora, 3 respostas diferentes. 4 respostas diferentes. O que acontece? Watts? Tem muita vantagem na cabeça de cada um aí hoje? Então, ó, vai ser x vezes 1% igual a 5. Pensamentos enevoados.
Então, e a gente está aqui, quando temos pensamentos enevoados e temos várias cabeças juntas, a gente começa a trabalhar clareamento. A minha cabeça sozinha é enevoada demais. Agora, se a gente tem várias cabeças aqui, a gente vai trabalhando esclarecimentos, ou clareamentos. Ou a gente vai estiando a mente. Repetindo lá, substituindo os valores da segunda no que a gente construiu na primeira. X vezes 1% igual a 5. A gente já tem 5 respostas diferentes. Então, x é igual a 5 dividido por 1%. Então, vai dar 5 dividido por 0,01. Quanto que dá 5 dividido por 0,01? Temos uma sexta resposta. A sétima resposta. 5 dividido por 0,01. Ó, 2 respostas iguais. 5 dividido por 0,01. 5 dividido por 0,01. A resposta certa é 500, gente. 500 o quê? R$ 1.000, professor. 500 mil reais. 500 mil reais. É isso aí, 500 mil reais. Gente, ó, analisando as duas situações, não é? Se a minha remuneração é uma remuneração de poupança, com 0,5%, eu preciso de um capital de 1.200.000. Agora, se a gente consegue aumentar essa taxa de investimento para um investimento que remunera melhor, não é? Remunera 1%, e se vocês começarem a pesquisar investimentos aí, vocês vão ver que tem investimentos que remuneram 1%. E aí, eu não preciso juntar tanto, eu posso juntar menos, né? Para ter 6.000 a 0,5%, eu preciso juntar 1.200.000. Agora, se eu consigo, para ter 5.000 a 1%, eu preciso juntar quanto? 500 mil reais. Então, quanto melhor a gente remunerar o nosso capital, em porcentagem, a gente vai ter o quê? Um resultado melhor. O capital de reserva ele pode ser menor, se a gente consegue trabalhar uma taxa melhor, né? Por exemplo, eu só vou dar um exemplo, não é para que vocês façam já, desde já. Mas, por exemplo, para uma pessoa que está aí no mercado de ações, a remuneração do mercado de ações ela é muito alta, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é muito risco. Eu preciso ter aí bastante segurança e bastante tempo para poder estar fazendo investimentos em ações. Mas tem gente que com
Estão vendo aí, com menos dinheiro, eles conseguem muito mais. Nesses dois exemplos. O primeiro, 1.200.000 a 0,5%, eu consigo 6 mil de rendimento. 500 mil a 1%, a gente consegue o quê? 5 mil. Então, com um capital menor e uma taxa maior, a gente consegue um resultado melhor. Perguntas aí, gente? Então, essa aula está sendo gravada. Não sei se depois vocês veem a aula, se tiver alguma dificuldade de transmissão e vendo depois dessa aula gravada, espero que ajudem vocês um pouco mais. Professor, eu vou falar por mim. Eu tenho muita dificuldade em matemática, sempre tive. Inclusive, eu comprei um curso no Udemy para eu tentar voltar esses conteúdos, porque eu tô, sinceramente, voando, sem noção praticamente mesmo. Eu já não tinha muito conteúdo, assim, já não era muito boa em matemática no ensino médio, e aí vem. Agora eu tenho que aprender, eu vou ter que aprender matemática, não sei como, mas eu vou ter que aprender agora, não vai ter jeito. Certo. Mas e aí, Sueli, do que você viu hoje, se você viu na aula passada, a gente começamos a clarear. Eu gostei da sua didática, da maneira como você explica, eu senti mais facilidade. Eu não vou comparar com outro professor, mas você mostra mais os meios, assim, mais fáceis, eu achei. Ok. Que levantou a mão aqui? A Maria Alves. Quer perguntar, Maria? Sim, Pro. Eu, Diga. assim, eu tô igual a Sueli, né? Eu também tenho muita dificuldade de matemática, eu sempre tive. E eu ia perguntar para o senhor se essas duas respostinhas que tem como fazer a regra de três também. Tem como fazer. Nossa, professor, tá difícil. Eu também, eu preciso, sei lá, de repente comprar um curso, alguma coisa, porque tá duro, duro mesmo. No eixo, vocês estão vendo função? Sim, professor, função de primeiro grau, polinomial, parece, e assim, eu achei, não gosto de ficar falando de professor, mas eu não consegui entender da maneira que ele explicou, aí por isso que eu comprei um curso para tentar aprender função, porque senão eu vou pegar DP em matemática. Tá. Mas aí foi o quê? Uma primeira aula só? Sim, ele fez uma live ao vivo, e aí depois ele pediu para a gente fazer os exercícios, e tinha também lá um gráfico que eu não consegui fazer até agora. Aparenta ser uma coisa simples, mas como eu sempre tive muita dificuldade em matemática, não tem jeito. Aí eu falei, vou ter que aprender. Eu comprei o curso e estou estudando para tentar fazer. Ok. Evelyn levantou a mão? Professor, boa noite. Boa noite. Precisa responder isso agora? Isso daqui? A gente já respondeu, Isso. Evelyn. O que é esse quiz? O 4? Isso. Não, o 4 vocês têm até segunda-feira para responder. Tem tempo, né? Até segunda-feira para responder. E são. Quer dizer, vale 10 pontos. Esse quiz vale 10 pontos. Ah, então tá bom. É que eu tô tão acumulada com algumas coisas aqui que eu não consigo parar para fazer isso. Então tá bom, obrigada. Nada. Então, esse quiz agora, o 4, ele tem contas em cima dessa situação aí. Ó, só respondendo a pergunta que a Maria Alves fez, né, o que muda? A gente continua com uma coluna de grana, não é? E a gente continua com uma coluna de porcentagem. Na coluna de grana, o que aconteceu? Existe um investimento X, que eu não sei, na interpretação aí, que ele é 100%.
e foi aplicado. Eu estou fazendo essa primeira pergunta. A gente tem 0,5%, não é isso? Que é o quê? Na coluna de porcentagem. E na outra coluna, a gente tem lá os 6 mil. Um investimento que a gente não sabe que ele representa tudo, 100%. Sobre esse 100, é aplicado 0,5%. E esse 0,5%, ele gera 6 mil reais. Então, essa regra de 3 a gente monta desse jeito. E faz a multiplicação cruzada. Do que vai dar isso aqui? Começando pela letra, como eu falei para vocês. X vezes 0,5 vai dar 0,5x, que é igual o 100 vezes 6. 100 vezes 6 é 600. Aí, vocês vão ter aí o x igual a esse meio, ele passa para o outro lado dividindo. Vai dar 600 dividido por 0,5. Opa. 0,5. Então, o que vai acontecer? X é igual... Façam essa conta aí, por favor, agora. Vai dar o mesmo valor que a gente já descobriu. 1200. Sim ou não? Tudo bem, Maria Alves? A gente refez usando a regra de 3 agora. Tudo bem, professor. Obrigada. Nada. Então, trabalha por colunas e vai posicionando os valores nessas duas colunas. Como é uma regra de 3, a gente tem 3 valores sabidos e um que a gente não sabe. E se é uma regra de 3, aquele que a gente não sabe, ele pode ser descoberto. Então, virando a página. Gente, ó, na semana passada, o passo 1 era o capital de reserva. Nessa semana daqui, passo 2, leitura do contexto, tamanho do recorte e perspectiva. Tudo bem? O contexto é Brasil agora, né? Isso que a gente precisa olhar. Gisele levantou a mão. Pergunta. Uma dúvida, na verdade, com relação ao quiz. Eu acho que a Nicole até ia perguntar, Nicole. A primeira questão, ele dá só uma opção de seleção. Assim, do quiz 3. É o do... Isso, Pro. É aquele da fábula que você contou pra gente. Só dá a opção número 1. Mas eu vi que foi um erro do sistema. Não, foi um erro do professor mesmo. Eu configurei errado aquela. Tá? Então, eu testei e não sei o que aconteceu, que de repente a configuração ela ficou outra, mas acho que não foi do sistema, não. Eu deveria ter colocado lá uma resposta curta como configuração, mas entrou uma resposta de alternativa. Aí só ficou opção 1. Né? Mas aí, no quiz 3, na hora de avaliar aquilo, eu desconsidero essa questão. Eu não lembrava mais disso. Muito bem lembrado. E qual seria a resposta, professor? Que você gostaria ou seria pessoal? Não, isso a gente já conversou, não é? Em relação ao inverno. Apareceu lá na aula, se vocês verem a gravação, inverno igual a crise, ou inverno igual a problema, ou inverno igual a dificuldade, né? Essas 3 respostas eu acho que apareceram lá na live. Certo? Então, não temam por causa disso. Voltando aqui para o passo 2.
Leitura do contexto, a gente está num país chamado Brasil. O tamanho do recorte é cada um de nós aqui que vai dar, né? E perspectiva também, ela é pessoal, né? A perspectiva para cada um de vocês pode ser para este ano, para daqui a alguns anos, né? Eu sempre falo que a minha perspectiva, ela é a maior possível, né? E a gente vai comentar algumas aqui, né? Então, por qual perspectiva? Eu recomendo que vocês tenham aí uma perspectiva que seja a maior de todas, né? Vamos pensar grande, pensar positivo, que a gente vai viver muito e bem, tá bom? Ó, falando do curto prazo, o curto prazo, uma perspectiva o quê? Para antes de 6 meses, de médio prazo, de 6 a 1 ano, de longo prazo, de 1 a 3 anos. E a aposentadoria é de cada um. A aposentadoria aos 65 anos, ela é mais ou menos o quê? A aposentadoria que o público coloca na vida de cada brasileiro. Mas tem algumas pessoas que falam assim, eu vou trabalhar até os 40 anos, não é? E pensa na aposentadoria aos 40 anos de idade. Então, é uma meta que cada um coloca e a gente vai respondendo. A Gisele perguntou se eu estou bem. Por quê? Porque Ficar colocando a mão na fonte, na cabeça, tá? Dor de cabeça. eu estou colocando a mão na cabeça? É isso? Isso, Pro. Não, é questão de dor de cabeça, algo assim. O senhor colocou algumas vezes a mão na fonte, em cima da sobrancelha, nos olhos. Como se tivesse algo te incomodando. Então, o que está me incomodando é minha franja, que hoje eu não coloquei gel. Acho que é isso. Mas eu não estou com dor de cabeça, não. Eu estou bem, graças a Deus. Tá? Mas pode perguntar. E aí, ó, gente, a resposta que eu gosto é uma perspectiva para uma vida. E uma vida longa e próspera. E que seja com qualidade de vida. Tudo bem, gente? Aí cada um de vocês façam os planos. De repente alguém pode fazer um primeiro plano para esse ano, né? Depois pode começar a melhorar esses prazos aí para um prazo mais adequado. E espero que cada um de vocês aí tenham bons prazos aí. Ô, Pro, Pois não, Nicole? então, nessa questão até acho que eu comentei para você, de tantas vezes que eu mudei essa minha perspectiva, né? Eu entrei na faculdade pensando uma coisa, aí você me falou mesmo que até o final do curso é normal a gente mudar essa perspectiva, né? Ah, sim. Espero que a gente consiga mudar sempre para melhor. Tudo bem? Gente, ó, a definição. Então, demonstrativo de resultado é uma planilha que apresenta todas as movimentações financeiras de forma resumida e totalizada. Aquilo que eu comentei lá no começo. Então, eu tenho uma linha que é de receita. Por que é resumida? Eu sou um professor de 2 salários e eu resumo, faço a soma dessa linha de receita total desses 2 salários. De uma entidade por um determinado período. Essa entidade, ela pode ser uma pessoa, pode ser uma família, pode ser o quê? Um corporativo, uma instituição, por um determinado período. Esse período dessa demonstração financeira, em geral, é 12 meses. Não é? Acho que para um assalariado, eu sugiro que seja de 13 meses, que em janeiro a gente pense em até janeiro do ano que vem. Não é? E a gente vai distribuindo esse período de 13 meses para que, ao final de janeiro, a gente tenha um resultado. Não é aquela situação... eu ouvi uma live
de uma pessoa que chega em janeiro, a gente fica pedindo dinheiro emprestado para o pai, para a avó, né, para algum parente, por que não deu certo? Mas aí, o que aconteceu? A gente se planejou mal, ok? Então, recomenda-se que todos tenham essa prática para que ajustes estratégicos sejam realizados. Não esquecer do impacto fiscal. Quando a gente fala do demonstrativo e resultado, o que acontece? Para uma pessoa individual, a gente tem um impacto do imposto de renda. Não é? Se eu ganho muito, né, aquilo que sobra, ele tem um impacto de 27,5%. Né? Então, arredondando aí, quase um quarto do que sobra, ele é imposto de renda. Né? Então, isso precisa ser pensado também. A gente vai ter imposto para pagar depois. Ok? Isso não pode fugir da nossa conta. Numa demonstração financeira que seja pessoal, seja familiar, ou seja uma ME, uma limitada, uma sociedade anônima, ela precisa trabalhar e pensar nisso tudo. Tá? Então, agora, voltando aqui para o começo da aula, acho que resumir receitas, resumir tipos de despesa e fazer a conta de uma coisa menos a outra, depois aplicar lá o imposto, do meu ponto de vista, eu acho que é fácil. Agora, o difícil é interpretar aquele resultado do resultado, né? 5% de resultado, ele é bom ou é ruim, né? Então, é isso que a gente trabalha. Evelyn levantou a mão agora? Quer perguntar? Não, professor, estava levantado, desculpa. Tá. Ok. Então, esse é o resumo da aula, né? Espero que esteja claro aí para vocês. Podem perguntar, né? Agora, a prova de hoje. Não é? Então, avaliem a aula. Gente, ó, quando vocês avaliarem a minha aula, eu não vou morder ninguém aqui, não, tá? Não vou ficar bravo com ninguém e espero que a minha aula seja melhor na próxima vez, né? Então, eu recebi algumas críticas de forma indireta, eu acho, né? Aí, por exemplo, tem professor que trabalha com o Word. O Shizu trabalha com o Word, porque eu acho que eu posso fazer uma mudança instantânea. E se eu trabalhar com PowerPoint e eu tiver que errar numa fonte e alguém pedir para aumentar a fonte, eu não vou conseguir aumentar a fonte. Posso estar errando na decisão, vocês podem criticar. Eu recebi uma outra crítica. Que eu esqueci, né? Na aula passada, eu esqueci de abrir o quiz. E aí depois tem professores demorando para abrir a atividade, né? Então, espero, né? Foi um atraso de um dia, né? Na abertura da atividade. Hoje, eu falei para vocês, a atividade já está aberta. E eu tentei mostrar para vocês que tem uma vantagem de trabalhar com o display do Word aqui. Mas, vocês podem criticar, né? Porque, o que acontece? É vocês que estão aí do outro lado, né? Então, usar um notebook é uma coisa, usar um celular é outra coisa, e depois, acho que todo mundo, se eu coloco um display aqui, é para que todo mundo veja, não é para prejudicar ninguém. Mas como vai ficar digitando, professor, no PowerPoint, aula de matemática, cálculos, se tem que apagar e fazer de novo, eu acho que o ideal é o Word. Não sei, gente. Vocês são os clientes, né? Então, vocês estão avaliando o que aconteceu hoje, por exemplo. Aí vocês devem criticar no sentido de que a aula que vem fique melhor. Agora, se puder criticar aqui, eu acho melhor. Acho que eu fiz essa pergunta em todas as aulas, não foi? E aí não pode criticar para o Deberson, não tem problema, né? Aí depois ele vai falar comigo. Mas não tenho medo, não vou morder ninguém não se a crítica vier por aqui. Oi, professor.
Oi. É a Kelly. Professor, eu entrei atrasada na aula e estou meio perdida realmente nas contas, né? Eu gostaria de saber se eu posso responder depois, com calma, esse quiz de hoje. Então, esse quiz de hoje, Kelly, ele tem uma semana para vocês responderem, né? O prazo dele, eu vou fechar esse quiz na segunda-feira da semana que vem, Uhum. na véspera da aula, para que eu possa ver as respostas e formular um feedback. Às vezes, espero, né, que eu tenha uma amostra de respostas suficientes para que a gente possa esse feedback do quiz 4. Então, e esse quiz 4, toda vez que eu der um quiz de uma semana, ou um pouco mais, ele sempre vai valer 10 até o prazo. E se fizer depois, no nosso caso aí, a data final é 5 de maio, até 5 de maio pode continuar entregando. E eu vou dar nota para a atividade. O que acontece? Depois de segunda-feira que vem, o quiz 4, mesmo que tenha acertado tudo, não vai mais valer 10. Por causa do atraso, essa nota deprecia um pouco. Então, não é para responder hoje. Né? O que eu tentei fazer de forma interativa durante a aula eram respostas que eu achava que dava para responder naquele momento, de forma rápida, e a gente pudesse estar fazendo uma interação. Ok. Obrigada, viu, professor? Tá. Não temam em relação ao quiz 4, vocês têm uma semana aí para responder, e praticamente 3 questões a gente trabalhou na aula de hoje, no feedback, porque essas perguntas se repetem. Pergunta, Nicole. Pro, eu vou falar uma coisa bem pessoal minha, porque até que você comentou aí sobre críticas, né? Que você é bem aberto em relação a isso. Na verdade, o meu ressalvo não é mais para crítica, e sim para o senhor ter mais paciência comigo, porque eu vou falar assim pessoalmente. Eu, no ensino médio, eu fui bem prejudicada em matemática. Praticamente eu não tive aulas por conta de mudanças de professores. Minha professora, ao início, ela se aposentou, então eu fiquei acostumada com o jeito de uma professora, e quando eu conseguia aprender a matemática, foi trocado de professor, e assim sucessivamente. Eu, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu até comentei com o Deberson, eu tenho essa dificuldade imensa em matemática. O meu noivo, ele faz contábeis, às vezes ele que me ajuda. Acho que ele até teve aula com o senhor no primeiro semestre dele. Ah, é? É o Thomas. Thomas. Ele falou, não sabe se você lembra dele. Eu lembro no Thomas, mas assim... Oi, Thomas. Mas, eu queria ter uma memória, assim, bastante melhor, Mas mas... você falou que tem memória boa, viu, professor? eu tenho memória boa, mas uma frustração minha é que eu achava que eu teria o poder de gravar rostos e nomes aí para a vida toda, mas eu não consigo, não. Mas é isso, Pro. É mais essa relação, assim, que a culpa não é do senhor, né? Essa minha cabecinha ainda, que eu não conseguia ainda entrar matemática mesmo. No eixo de matemática, eu até comentei pro Deberson, eu fui muito mal, porque não entra. É uma coisa assim que, tipo, parece que dá pau no Excel, sabe? Tá. Vamos Quando o começar a senhor falar foi assim que mostrando os vai começar números, a foi entrar. caindo, assim, eu falei, putz, grilo. Vamos mudar a frase assim, vai começar a entrar. Agora é assim, ó. Eu acho que eu tenho paciência, né? E a gente vai trabalhando aqui, e a ideia é construir aprendizado, né? Então, cada um de nós aí precisa ir se desafiando, e a gente vai colocando aí para que o aprendizado aconteça. Agora, então, eu fiz matemática,
e depois praticamente a minha pós, ela foi em psicologia. E por quê? Porque eu descobri que o problema da matemática não está na matemática, não é? Ele está na cabeça das pessoas. Então, por isso que eu fui fazer psicologia. E aí, eu acho que eu melhorei um pouco as minhas aulas. A gente vai melhorando as nossas aulas aí, nesse sentido, para que matemática não seja trauma na vida de ninguém. Fala, Sueli. Eu ia falar que nós precisamos muito, professor, da sua ajuda. O senhor se dispor a nos ajudar em facilitar para a gente entender mesmo, vai ser muito bom. Vai ajudar não só nessa disciplina, como na própria matemática mesmo. Você já está fazendo isso. Eu já senti bem mais facilidade em compreender o que você fez hoje. Ok. Gesivânia levantou a mão também? Ô, Pro, quando eu penso que eu estou aprendendo, eu erro tudo, aí danou-se. Eu fui pela eliminação, que é bem mais fácil. Eu acabo errando, decepcionante. Então, mas aí as estratégias elas podem ser muitas, não é? E o que acontece? No erro também a gente aprende. Ô, professor, eu posso fazer novamente o quiz 3? Não tema pelo quiz 3. As perguntas do quiz 3, eles aparecem agora no quiz 4. E lá, é nessa hora que você precisa tirar o 10. Ou tentar o 10, Gesivânia. Irei tentar, professor. Eu As confio que eu perguntas... vou acertar. Tá. A pergunta de competência aparece de novo. A pergunta dos dois investimentos aparece novamente. Ok? Então, eu acho que vai ficar mais fácil de chegar nesse resultado aí. Não é, E professor, você? que é assim. Tem professores que passam para a gente segurança e facilidade para você entender. Já tem professor que a gente se mata, ele falando, entrando num vídeo e saindo no outro. Esse professor que a gente está tendo aula agora em AD, eu não entendi nada do que ele passou. Sabe assim, eu tive até dor de cabeça. Só que assim, é a forma dele ensinar. Gente, Entendeu? ó. Olha, o Chiquinho, ele passava as coisas, meu Deus. Tava pegar o que ele estava passando, eu consegui entender. Me perdi um pouquinho, né? Mas eu consegui. Agora, esse professor, só dele falar, já me deixa nervosa. Só dele falar, bem paciente, meu Deus do céu. É complicado, mas fazer o quê, né? Nem tudo na vida do jeito que a gente quer, tem que Tá. aceitar. Gente, ó, algumas coisas que saíram aqui. Por exemplo, alguém falou do noivo, alguém falou do marido. Então, essas mediações, elas acontecem por aí também. E entre vocês, se vocês puderem se ajudar, isso é importante. E eu aqui no meu papel vou tentar ajudar sim, com certeza. Então, como eu falei para vocês, das matemáticas, né, essa que é a matemática financeira e a estatística, elas não são dos ramos da matemática os mais difíceis. Então, aí, se você pensar em função e pensar em outros ramos da matemática, tem ramos da matemática aí que eu peguei 2 DPs, né? Geometria analítica, por exemplo, eu peguei 2 DPs. Acho que cálculo 1 eu peguei 2 DPs. Então, não tem, como que é? Em alguns ramos da matemática, muita facilidade. Mas nesse daqui, eu acho que eu posso ajudar vocês buscar esse aprendizado. E que vocês façam essa conferência sempre, né? Se esse aprendizado está acontecendo. E eu vou tentar ter paciência. Vocês... Quer dizer, acho que eu estou tendo paciência. Mas podem cobrar. Então, acho que é isso. Mais algum comentário da aula de hoje? Alguém quer acrescentar? Não, eu só ia comentar, fique à vontade também para auxiliar a gente na parte psicológica, que é o que o senhor fez o pós aí, porque realmente isso dá uma abalada na estrutura da galera, né? No geral mesmo, porque a gente fica apreensivo, que são muitas informações, muitas matérias, o semestre agora está meio complicado, então a gente fica também meio sem paciência, então o pedido é para que o professor realmente tenha paciência
e ache esses meios aí de aclarar as coisas para a gente. Ok. Então, Vanessa, a minha prova não é para ter medo dela, não é? Vocês têm aí um quiz 4 valendo 10 e até a metade, né? A gente está na aula 4, mas 5 aulas aí vai ter uma avaliação intermediária. E o que cai nessa avaliação intermediária? O que a gente está vendo aqui, não é? Isso que eu estou pedindo para vocês é o que eu vou cobrar lá no meio. E depois, o que nós estivermos vendo ao longo desse semestre é o que vai ser cobrado na avaliação conclusiva. Eu não vou estar inventando aí nenhuma questão nova. Posso, no máximo, inventar uma, né? Mas não é para... Não estou querendo aqui ferrar ninguém. Eu quero mesmo que todo mundo aprenda, né? Então, não tenham medo da minha prova, porque se vocês estiverem exercitando essas coisas que nós estamos fazendo aqui agora, aí teremos um bom resultado. Vamos conversando. Posso virar a página? Acho que a página é... Não invento nada, Gisele. É melhor inventar, vamos ser inventivo. Então, ó, agora é o encerramento da aula. Boa semana para vocês. Podemos encerrar? Sim, prof. Sim, professor.